Olá, você que está acessando aí o site do Colégio Nacional mais uma vez para acompanhar aí os comentários da área de linguagens e códigos do segundo dia do Enem. Quem está falando aqui é o professor Wagner, sou coordenador aí da área de linguagens e códigos. Estou aqui hoje para bater um papo com essas feras aqui, né? Do meu lado, o professor César Mota, de Literatura e Artes, tá? Diga aí um olá, pessoal, César. Olá, tudo bem? E do meu lado direito aqui, o professor Ademar, de português, que vai falar tudo para nós o que aconteceu nessa prova, né, Ademar? Tudo ou quase tudo, porque o tempo não deixa, né? Temos que falar muito. Boa noite para todos e desejamos que já de antemão que todos tenham feito uma boa prova. Antes de nós fazermos algumas perguntas para esses professores, eu queria só mostrar mais ou menos alguns aspectos da prova que os professores analisaram, né? Então a gente tem aqui, no caso para ficar bem claro, vamos observar as provas de literatura, português, artes e linguagem corporal. No total aí 40 questões, né? Então a análise que foi feita foi a seguinte: nível de dificuldade, fácil aí 15 questões, nível médio aí 17 questões e um pouco mais difícil aí 8 questões, né? Se a gente caminha um pouquinho, a gente vai ter aqui interdisciplinaridade, né? Até que ponto as disciplinas se misturaram dentro de cada questão. Das 40 questões, aí nós tivemos duas que tiveram esse aspecto e 38 não apresentaram interdisciplinaridade. Abordagem de conteúdo acabou se repetindo aí, né? Quase 30 questões das 40 cobraram apenas a questão ligada à interpretação e 11 questões aí trouxeram o conteúdo de forma mais clara. Aí a gente já começa conversando, analisando esses números aí. César, a prova, vamos começar com artes, né, César? Mais ou menos aí 5 questões que essa prova trouxe. Como que você viu aí essas questões, comparando aí com 2011? Qual que é a análise que você faz das questões de artes? Eu acredito que as questões de arte desta prova foram um pouquinho mais fáceis do que a do Enem passado, até porque foram melhor elaboradas. E houve uma distribuição melhor quanto aos períodos da história da arte. Então, como era esperado, apareceu agora pela primeira vez uma questão abordando o Renascimento. Foi muito interessante porque abordou um poema de Camões e um quadro do renascentista Rafael e cobrou exatamente a questão da idealização da figura feminina, tanto no quadro, que era um retrato, quanto no poema, que era um soneto. Então foi uma questão interessante. Houve uma questão também esperada a respeito do Aleijadinho, remetendo à questão do barroco em Minas Gerais. E depois questões de arte moderna, com o Picasso, que inclusive já havia aparecido no Enem anterior, e uma questão sobre a contracultura. Dos mutantes. Dos mutantes. Então foi melhor distribuída, porque contemplou períodos também da arte antiga, que já esperávamos, e exigia um conhecimento específico, mas dentro das possibilidades de um aluno que presta o Enem. Só uma ressalva que, às vezes, em questões de arte, eles costumam usar alguns termos problemáticos, principalmente na questão do Aleijadinho, que deixa um pouco de dúvida quando ele fala que ele representa o profeta em feições populares, aí você não entende se isso está ligado à cultura popular, provavelmente dita, ou se feição popular no sentido da expressão do rosto do profeta ter uma mímesis com a realidade, mas tirando esse vocabulário às vezes usado que pode dar um nível de ambiguidade, foi uma prova melhor do que a do outro Enem. Você diz melhor no sentido que a prova desse ano ela esteve mais próxima do dia a dia do aluno, ela foi um pouco mais fácil, ou assim, se fosse para você colocar nível de dificuldade mesmo, comparando com 2011, ela foi mais acessível para o aluno resolvê-la? Não diria que foi mais acessível. Eu acho que as questões de arte desse ano estavam melhor elaboradas, porque as do outro Enem, as questões trouxeram algumas ambiguidades no enunciado e alguns termos mesmo específicos da questão formal mesmo das artes meio mal colocados, como, por exemplo, conceitos como abstração ou renúncia à realidade, foram mais confusos no outro Enem. Dessa vez,
teve uma aproximação maior, por exemplo, a questão do barroco e do aleijadinho, a questão do renascimento, que é um assunto importante, mais ou menos universal, e não houve problemas na elaboração, que criasse ambiguidade nos termos mesmo da linguagem artística usados pelo examinador. Não gerou nenhum tipo de desentendimento, ambiguidade. Então, nesse sentido, eu achei até mais objetivas. Não diria que foram tão acessíveis, porque o aluno, para resolver tanto a de barroco quanto a do renascimento, necessitava de um conhecimento específico na área. E mesmo a da contracultura também exigia, porque a dos mutantes exigia um conhecimento específico ali, inclusive da fusão de elementos eruditos e populares, que foi comum naquela época, mesmo na Tropicália. Se a gente caminhar um pouquinho para a literatura, né, tivemos aí mais de 10 questões falando sobre os aspectos ligados à literatura. Qual que é a sua análise dessa prova? Ela realmente contemplou mais a literatura do que no processo anterior de 2011? Como que foi a distribuição das questões, olhando para a literatura também? Qual que é a análise que você faz da prova de literatura? Eu acho que a literatura também esteve bem presente no outro, mas agora ela talvez apareça mais, porque há questões que exigem conhecimento mais específico. Então você sai daquela história de que o aluno, basta saber ler e interpretar, que ele conseguiria resolver todas as questões. E não, há questões específicas. Há um poema do Manuel de Barros que exige uma leitura mais, não só a leitura do texto, mas um certo conhecimento da produção modernista. Como sempre, eles privilegiam o discurso feminino, que apareceu em uma das questões. Então, eu acho que valorizou mais nesse sentido da literatura aparecer até dentro de uma especificidade maior de conteúdo. Apesar que é o que as pessoas estão dizendo, né? Que mesmo na prova de ontem, em Ciências Humanas, filosofia, por exemplo, foi uma prova que exigiu conteúdos mais específicos, né? Correto. Então, essa meio que está desmistificando essa ideia que basta ter boa informação e saber ler e interpretar que o aluno faria todas as questões, o que não é verdade. E o que é bom também, né? Porque também você não pode diluir demais o conteúdo, não precisa mais de escola, né? Porque se for só para ler e analisar, se o conteúdo específico também se perder muito, a coisa se volatiliza e aí realmente nivela por baixo. Então eu acho que o conteúdo precisa aparecer e você pode jogar o conteúdo em questões inteligentes e de interpretação, que eu acho que é o que eles estão fazendo, uma mescla. Agora, eu acho também que a prova é muito longa, eu acho que não dá para... o aluno é massacrado, os textos são muito grandes, principalmente na prova de linguagens e código. Ele não conseguiria ler o texto, um exemplo, 2 vezes, não, né? Senão ele não conseguiria finalizar a prova. Eu concordo plenamente com isso, eu acho até que é a intenção deles. Vamos só trazer o Ademar também para a conversa aqui. O Ademar analisou aí, juntamente com a equipe, né, de português, a prova. Mudou muito a prova de 2011 para 2012, Ademar? Quais foram os pontos positivos? Ela contemplou mais interpretação, gramática, distribuição das questões. Qual que é a sua análise dessa prova? Vamos lá. Sim, em termos de conteúdo, né, aquilo que o César disse, nós concordamos com a análise do César nesse sentido aí, de que não foi uma prova assim, aquele mito de que o Enem não tinha conteúdo ou não teria conteúdo, e isso desmistifica, né? É uma prova que cobrou conteúdo, sim, cobrou a capacidade de leitura, de interpretação. Fica a nossa queixa aqui, né, fazendo voz junto aos nossos alunos, com certeza que no momento em que nós nos encontrarmos com os alunos, nós vamos sentir esse reclame deles, de que foi uma prova longa, uma prova cansativa, uma prova que não deve ter dado tempo de fazer toda a leitura e etc. Né? Isso aí vai ser voz uníssono aqui dentro da escola. Bom, a parte assim, específica de conteúdo específico, vamos pegar a parte de língua portuguesa, eu acho que a prova pecou, Wagner, porque assim, cobraram uma questão tradicionalíssima de funções de linguagem, que aqui já era pedra cantada, e cobraram 2 questões de conjunções. Inovaram no sentido de que as questões de conjunções elas não estavam fáceis, estavam difíceis, porque o aluno tinha que relacionar parágrafo, qual que era a intenção toda do texto, em termos de oposição, etc.,
parafernália das conjunções. Agora, ficou a dever os outros conteúdos programáticos, né? A parte, por exemplo, dos pronomes, a parte, né, quando eles citavam regência, né, Wagner, você fez a prova, você sabe, citava regência, eles encostavam na regência, mas não cobravam especificamente. Então, assim, e por outro lado, quando cobravam, por exemplo, vamos pegar lá o verbo ter, né, usado coloquialmente no sentido de existir. Foram 3 questões que falou sobre o mesmo assunto. Né, foram 3 questões que eles poderiam ter diversificado. Então, nesse ponto, a prova pecou sim. Né? Foram 5 questões de variantes linguísticas idênticas. Idênticas. Então, nesse sentido, fica a nossa reclamação, né, que poderia ser uma prova mais ampla. Sim, bem rapidamente, nós sentimos que, eu me lembro, Wagner, que numa entrevista no ano passado, quando o Fernando Haddad ainda era o ministro da Educação, a Veja fez uma matéria dizendo que faltava texto de literatura, faltava texto, né, nosso mesmo, e passava um texto de tirinhas. Predominava Mafalda, Garfield, Calvin, etc. Este ano, não, e assim, né, parece que o ministro ouviu, deve ter dado um grito lá dentro, e esse ano diminuiu sim, mas sistematicamente o número de tiras, de charge, de cartoons, e passaram a cobrar muito texto. E esqueceram do fator tempo, né, do fator cansaço, segundo dia de prova, etc, etc. Mas assim, então fica aí nossa observação de que a prova, se você é uma prova média, né, não bastava o menino falar assim, vou lá fazer prova que não daria conta de fazer. E a prova, eu classifico, assim, leigamente já, né, nem sei se peremptoriamente, mas dizer que a prova de linguagem tranquilamente foi uma das mais difíceis, não foi a mais difícil desse certame desse ano. Eu tive a mesma sensação, uma prova muito longa, olhei as provas das 4 áreas e, na verdade, a prova de linguagens e códigos, onde as questões realmente foram as mais extensas, os enunciados também. Então, isso é evidente que puxou um pouquinho aí esse aluno para fazer essa prova e deve ter atrapalhado um pouquinho, sim, na análise dele, no tempo dele também. Bom, gostaria de agradecer aí a presença do professor César e do professor Ademar, tá? E você que fez essa prova aí pode ter certeza que nós fizemos o máximo para que você conseguisse isso que você está sentindo aí, que é ter acertado as questões, ter buscado realmente a resolução das questões para que você alcance o seu objetivo. Grande abraço a vocês, pessoal. Grande abraço a vocês também. Tá? Muito obrigado pelo trabalho. Obrigado. E não posso esquecer de agradecer a equipe aí que não está aqui. Tá? Nós não estamos com a equipe toda, professor Curti, professor Júlio, Oliveira, Peterson, que contribuíram também sobremaneira para que vocês em casa tivessem acesso ao gabarito também e a esses comentários. Grande abraço a todos vocês. Até mais.